Como usar a sua mente para emagrecer até o Natal. Vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. Vamos bater um papo aqui de como a gente pode se transformar na nossa melhor amiga nesse processo de emagrecimento, combinado? Então é isso que nós vamos falar nessa noite, tá? Se você é mulher, se você quer emagrecer, se já tentou de tudo, seja muito bem-vinda. Quero te contar que eu sou Ana Cruz, eu sou terapeuta de mulheres há 11 anos e eu ajudo mulheres a eliminarem os pesos que carregam no corpo e na alma. E essa noite nós vamos trabalhar, então, com questões emocionais, como que a gente, que técnica, que ferramenta que a gente pode usar para que a nossa mente possa nos ajudar, possa nos favorecer nesse processo de emagrecimento, tá bem, gente? Então, nós vamos ser assim, tem um passo a passo aqui que eu vou passar para vocês, vou ser bem sucinta, acho que uns 20 minutinhos aqui a gente consegue conversar, eu consigo transmitir o que eu preciso para vocês e vocês já podem começar a colocar em prática a partir de amanhã para que vocês possam sentir o resultado de vocês. Então, a gente tem, até o dia 24 de dezembro, a gente tem 5 semanas, 37 dias, tá? 5 semanas e 2 dias, na verdade. E dá para emagrecer, sim, até o Natal, tá? Só que a gente precisa de uma estratégia. E aí, o que eu quero combinar primeiro com vocês aqui? Eu quero falar para vocês para quem que é a estratégia que eu vou transmitir hoje, para quem que vai servir e para quem que não é. Porque aí você não precisa ficar aqui até o final para de repente falar assim, nossa, perdi meu tempo. Então, é assim, o que eu vou transmitir para você hoje, o que eu vou compartilhar com você hoje, é destinado às mulheres que já tentaram de tudo para emagrecer, que já fizeram dietas restritivas, até tiveram algum sucesso, mas não conseguiram manter, tá bem? Então, essa é uma estratégia onde a gente une corpo e alma, onde a gente une as nossas emoções, onde a gente olha para as nossas questões, para a nossa história familiar, para a nossa relação com a comida e com o mundo, tá? Porque a forma como a gente se relaciona com a comida é uma consequência de como a nossa vida está sendo processada aqui pela nossa mente. E aí, se a gente tá bem, se a gente, ou mesmo que a gente não esteja bem, se a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções, a gente consegue não descontar na comida. E aí, se a gente não olhar para isso agora, o que vai acontecer? Você pensa assim, vou deixar para o ano que vem. Olá, Lu, boa noite! Você pensa, vou deixar para o ano que vem. E aí você faz aquela bendita daquela promessa que por anos e anos eu fiz e a gente não consegue mudar coisa nenhuma. Então, assim, por que você vai esperar o ano que vem se você pode começar a mudar agora? Se você pode chegar já no Natal diferente. Além do que, se você não começa a mudar agora, você já chega no final do ano com a mente gorda, com aquela preocupação e ao mesmo tempo com aquela ansiedade pelo que você vai comer, pela ceia de Natal, pelo almoço de domingo no dia 25, as sobras, né, gente? Aí você come no dia 24, depois você come no dia 25. Chega à noite, você come as sobras uma mistura do dia 24, do dia 25, as coisas de sal, as sobremesas. Aí você entra a semana do dia 26, 27 de dezembro comendo coisas que sobrou ainda da festa do Natal. Essa que é a verdade. Daqui a pouco, já vem a outra semana, já é o ano novo. Aí você repete esse mesmo ciclo. Come na noite de ano novo, come depois no almoço e bebe. Normalmente no ano novo muita gente faz churrasco, esse calor, cerveja, aí você bebe muito, né? Já fica de ressaca e continua comendo no outro dia as sobras e no dia 2, 3, 4 de janeiro as sobras do ano novo. Nessa brincadeira você passa 2 semanas comendo, assim, em excesso, comendo e bebendo, como se o mundo fosse acabar em comida. Então, é importante que você já pense sobre isso, sobre o que você pode fazer desde agora, tá? Para que você já comece a mudar a sua cabeça, já chegue lá no Natal e no Ano Novo diferente, mais magra, se sentindo com mais energia, mais disposta e com uma relação diferente com a comida. Agora, para quem que não é o nosso bate-papo dessa noite,
não é para você que vai querer aqui uma estratégia para você emagrecer assim 15 quilos, 10 quilos no mês. Não é para você que está buscando isso, porque isso você tem fácil, você pode fazer uma dieta bem restritiva, uma dieta cetogênica, você pode fazer um choque metabólico, você pode fazer tudo isso, você encontra isso aí até de graça na internet hoje em dia. Qual que é o problema de você fazer isso? Você vai chegar mais magra no Natal. Aí você, sabe esse cenário que eu descrevi aqui para você? Que da pessoa que ficou comendo antes do Natal, nos dias de Natal, depois come as sobras de Natal, emenda com o Ano Novo e as sobras do Ano Novo. Essa pessoa já come em excesso. Imagina se ela vier de uma restrição. As chances de hora que ela se deparar com toda essa comida nesses dias de festa, dela comer 2, 3 vezes mais, é muito grande. E as chances dela não só engordar nessas 2 semanas, tudo que ela conseguiu emagrecer nessa dieta mais restritiva, porque ela restringiu muito, além dela engordar o que ela emagreceu, ela vai engordar mais ainda, porque ela come até o reboco da parede, né? A gente sabe como é que funciona isso. Então, vamos pensar numa estratégia para a gente emagrecer com passos básicos, fazendo o básico bem feito ao longo dessas semanas, ir educando a sua mente, a sua forma de pensar, para que você chegue lá no dia 24 com uma mente mais magra, com uma mente mais feliz, com uma forma de olhar para o mundo, para a vida, para a comida diferente. Assim você não vai ser dominada por aquela farofa da sua tia, pelo doce que a sua mãe faz, sabe? Você não vai já chegar no Natal desesperada por comida. Já convido você aqui a pensar o significado do Natal e do Ano Novo para você. Por que que você celebra essas datas? Já parou para pensar? Por que que essas datas são importantes para você? Qual é a razão que você celebra esses dias? Você celebra porque sempre foi assim, mas já parou para dar um significado seu, específico seu, para esses dias, para essa festa? De modo que para você essas festas não fiquem se resumindo à comida? Seja porque você vai celebrar o fechamento de um ciclo, de um ano, seja porque você vai encontrar pessoas que você quer, ou de repente até pessoas não tão queridas, daí você come de raiva, se você vai nas festas por obrigação. Por isso que é importante a gente trabalhar as nossas emoções, aprender a dizer não, a colocar limites, né? Senão tem aquele momento do tio do pavê, senão você vai ter que ter aquele momento com aquelas discussões e conversas que não fazem sentido para você. Então aí são muitas as questões para a gente pensar e observar. Mas eu quero passar para vocês algumas estratégias, vou passar aqui um passo a passo e no final, o último passo, eu vou falar então sobre como que a gente vai fazer com que a nossa mente possa nos ajudar a emagrecer, tá bem? Então, se você conhece alguém que quer emagrecer, clica aqui no aviãozinho e envia para essa pessoa, mas para essa pessoa que quer emagrecer de dentro para fora, para essa pessoa que já entendeu que o processo está dentro e não fora, para essa pessoa que de algum modo já sabe que não adianta ficar contando calorias, tá bem? Que isso na verdade só aumenta o sofrimento. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para o seu processo de emagrecimento nessas 5 semanas, que eu vou chamar do seu start do seu emagrecimento. Eu não sei em qual ponto, em qual fase você tá, é o que eu vou te dizer para você mapear agora, mas que essas 5 semanas sejam um start para o seu novo estilo de vida, tá? Para a forma como você se relaciona com você, com a comida, com o seu corpo, com o mundo à sua volta. Combinado? Então, o primeiro passo, você precisa identificar se você é uma iniciante, uma intermediária ou uma avançada nesse processo de emagrecimento. Que nível que você tá? Porque assim, de repente você quer perder 2 quilos. Um exemplo, você tá no nível avançado, você já cuida da sua alimentação, você já faz tudo certinho. Certinho, não gosto dessa palavra, a gente acaba usando. Você já tem um estilo de vida, né, considerado saudável, adequado para você. E sei lá, você quer eliminar 2 quilos. Se você está no nível mais avançado, muito honestamente,
Se você fizer uma restrição por conta de 2 quilos, se você, de repente, procurar uma nutricionista, ou se você fizer até sozinha uma restrição daqueles alimentos que você sabe, aumentar o seu... Então, você precisa aumentar o gasto calórico, então aumentar a atividade física e diminuir a quantidade que você ingere de uma forma até um pouco mais restritiva, que não é a proposta do meu método de trabalho, mas por isso que você precisa identificar em qual nível você está, por isso que você não pode pegar a receita pronta, por isso que eu trabalho cada caso, é um caso, com a necessidade de cada pessoa, porque se você está nesse nível, se você fizer um choque metabólico, como eu disse, uma cetogênica, alguma coisa assim, rapidamente você elimina esses 2 quilos e talvez essa restrição não seja tão problemática para você lá nas festas, mas é um caso a se pensar e analisar, porque ainda assim você corre o risco de restringir, chegar lá e comer muito. Então, você precisa avaliar o quanto que vale você correr esse risco. No entanto, para perder 2 quilos nesse período, não é nada difícil. Vamos combinar que se você eliminar 500 gramas por semana, na verdade, em 4 semanas você já elimina os seus 2 quilos. Só que às vezes, quando a pessoa quer eliminar pouco, ela já vem de um processo assim de cuidar muito da alimentação, parece que já não tem mais aonde tirar, o que fazer. Aí, por isso é importante você ter a orientação de um profissional para dar uma acelerada. De repente, assim, você tá colocando, essa semana mesmo a gente falou com a nutricionista, nos orientou, né, no grupo da jornada de emagrecimento. Para quem não sabe, eu acompanho em processos individuais e em grupo. Nesse momento, as inscrições para o grupo estão fechadas, tá? A gente já tem um grupo em andamento, mas no ano que vem a gente vai abrir inscrições novamente para um novo grupo. E a gente falou muito sobre pequenos ajustes que a gente não percebe. Por exemplo, às vezes a quantidade de manteiga que você passa no pão, a quantidade de azeite que você coloca para fritar o seu ovo. Se você coloca uma colher de sopa, por exemplo, ela é muito calórica e é uma gordura boa. E aí você pensa, nossa, mas eu estou me alimentando bem, eu estou fazendo tudo certinho, não consigo. Já não tenho mais aonde tirar, de repente, esses pequenos ajustes, né? Uma colher de manteiga, às vezes a caloria dela vai valer mais do que de um ovo. Então, você fazer esses ajustes já pode fazer uma grande diferença para você, né? Se você estiver nesse nível mais avançado. Se você está no nível intermediário, aí você pode, de repente, fazer alguns ajustes maiores, não é o caso da pessoa que já está no nível avançado. Então, você precisa pensar qual é o seu ajuste maior, assim, sabe? Aquilo que vai te dar mais resultado, fazer um rastreio mesmo, assim, na sua alimentação, no seu ritmo de atividade física, se você pode intensificar um pouco o seu cardio, né? O seu aeróbico, seja a corrida, a caminhada, de preferência um exercício que tenha uma queima maior, um crossfit, um próprio elíptico, algo que acelere mais o seu metabolismo, usar os alimentos termogênicos, enfim, mais você acelerar o seu gasto. Se você tá no nível iniciante, tá? Independente de quantos quilos você quer emagrecer, você vai ter que ir realmente de forma gradual, tá? Com bastante cuidado, porque você corre mais risco ainda de querer eliminar muito e depois não conseguir sustentar. Então, o primeiro passo é você identificar, você está no nível iniciante, no nível intermediário ou no nível avançado no seu processo de emagrecimento, tá? Então, eu sei que muita gente deve estar no nível iniciante e eu vou conversar e falar um pouco mais para quem está no nível iniciante, por isso que eu fiz aqui um panorama de iniciante, intermediário e avançado. Mas o passo a passo que eu vou dar aqui serve para todo mundo, tá bem? Então, vamos lá. Se você está no nível iniciante, mesmo que você já emagreceu em algum momento e de repente voltou a engordar, você, dentro daquilo que eu descrevi no início, já sabe que não adianta você ficar restringindo, que depois você come mais. Então, a gente tem que primeiro mapear quantos quilos você acredita dentro da sua realidade que é possível você emagrecer em 5 semanas. Sem fazer coisas malucas, dietas hiperrestritivas,
gradualmente fazendo mudanças numa mudança sustentável. Aí você fala assim, mas eu queria emagrecer 10, 15 quilos. Eu sei, só que o tempo vai passar de qualquer jeito. Então é melhor que você vá um dia de cada vez, como eu falei aqui, acho que foi no nosso encontro terapêutico da semana passada, sem pressa, mas sem pausa, e chegar no Natal com uma mente mais magra, comer de forma mais equilibrada, sem ficar passando mal depois, identificar, como eu já disse no começo, o significado dessas festas para você e não colocar a comida, né, como fim, como objetivo maior disso tudo. Não é ir cozinhando e comendo o dia inteiro, não é passar o dia inteiro comendo e bebendo como se o mundo fosse acabar, porque não tem necessidade disso, gente. A gente tem que mudar mesmo a nossa forma de pensar. O mundo não vai acabar naqueles dias e depois você vai se sentir muito pior, tá? Então, se você tá nessa fase, primeira coisa que a gente vai fazer para todas as fases, né, que eu falei aqui, na verdade, é você identificar, então, quantos quilos você pode emagrecer nesse período. O que eu vou sugerir para você? Se você tem mais de 5 quilos para emagrecer, coloque uma meta de 1 quilo por semana. Porque a gente tem 5 semanas. Se você conseguir emagrecer 1 quilo por semana, você chega no Natal 5 quilos mais magra. Gente, 5 quilos é um pacote de arroz. De 5 quilos, já parou para pensar nisso? É um pacote de arroz a menos nas suas articulações, no seu joelho, no seu corpo, na sua coluna lombar. É um pacote de arroz a menos para você carregar. Imagina que você não vai se sentir mais leve. Pega um pacote de arroz, amarra no seu corpo e sai andando para cima e para baixo com esses 5 quilos para você ver como isso dificulta a sua mobilidade, como esse peso faz diferença, como esse peso vai te cansar, ainda mais nesse calor que está fazendo. Então, 5 quilos faz muita diferença. Então, eu sugiro que você coloque uma meta de 5 quilos, mas dentro da sua realidade. Se de repente você não vai conseguir fazer grandes mudanças, está numa rotina muito corrida, não está conseguindo preparar a sua alimentação, que é uma parte que eu vou falar aqui já, não adianta você colocar uma meta que você não vai conseguir cumprir também. Coloque uma meta de meio quilo por semana. Já são 2,5 kg. Volto a dizer, pega 5 pacotinhos de açúcar de 500 gramas, amarra um aqui no seu braço, um no outro, na perna, outro nas suas costas e sai carregando esse peso. Esse peso está no seu corpo, essa gordura está no seu corpo. E você precisa carregar esse peso para onde você vai. Já pensou? Coisa horrível? Vai tomar banho, tem que carregar o peso. Vai trabalhar, tem que carregar o peso. Vai dormir, tem que carregar o peso. Então, assim, se for 5 quilos, imagine sempre quando você estiver andando daqui para frente que você está carregando um pacote de 5 quilos para cima e para baixo com você. Vamos largar esse pacote por aí, né? Deus que me perdoe. Andar com esse peso para cima e para baixo não dá. Que seja 2,5 kg. Imagina esses pacotinhos amarrados em você. Vamos dar um jeito de deixar esses pacotinhos por aí, minha gente, pelo amor de Deus. Então, você traça essa meta. Vamos pensar na possibilidade de você emagrecer, então, 500 a 1 quilo por semana, tá? Pensando no 1 quilo, você vai chegar no Natal 5 quilos mais magra. 5 quilos. Vou repetir várias vezes até entrar na sua cabeça a imagem do pacote de arroz e você carregando ele, tá? Feito isso, você mapeou aí então o que é possível para sua realidade. O que nós vamos fazer? A gente vai criar um planinho de ação. O que você vai fazer? Primeira coisa, ó, se você não tem uma garrafinha de água, você vai providenciar uma garrafinha de água, tá? Porque tá muito calor, você precisa de água, você precisa levar essa garrafa com você para cima e para baixo, você precisa ter uma meta de água. Você já deve ter visto aí pela internet afora. E a nossa Nutri na jornada do emagrecimento tá sempre orientando as meninas do grupo em relação à água. E aí, como que você faz a conta de quanto de água que você precisa tomar? Você pega o seu peso e multiplica por 35, tá? Que seria 35 ml. Você vai encontrar a quantidade de água que você precisa tomar.
Então, se você pesa 100 quilos, você multiplica por 35, você vai ter aí o peso, a quantidade da sua água, certo? Você vai manter sua garrafinha com você para todo lado. Com esse calor, a água esquenta. Aí você troca a água, põe uma água mais fresca ou mais gelada. Você precisa da água porque precisa fazer seu intestino funcionar, tá? Você precisa do seu intestino para você se sentir bem. Isso tem uma ligação direta com a última coisa que eu vou falar em relação à nossa mente. Mas aí eu comento mais no final. Então, você vai pôr a sua meta de água, tá? A começar por aí, pela sua meta de água. Vai traçar sua meta de água. Você vai fazer uma listinha do que você gosta de comer, porque não adianta você colocar um monte de alimento que você não gosta e que você sabe que vai te ajudar a emagrecer, que é possível dentro da sua realidade financeira, inclusive, colocar, né, de acordo com o seu orçamento, colocar aí na sua alimentação. E aí, olha, amanhã, sexta-feira, pelo menos aqui na minha cidade, é dia de feira. Você deve ter aí por perto um sacolão, um mercado, enfim, e você vai procurar aumentar o seu consumo de frutas e de verduras, tá? E um outro passo é ter uma rotina alimentar, inclusive aos finais de semana. Tentar não sair dessa rotina alimentar, pelo menos nessas semanas, até você se adaptar com os horários. Tenta ver os horários que são melhores, normalmente as horas que você tem fome, e aí você vai fazer esse movimento de listar, comprar os seus alimentos uma vez por semana, fazer uma lista do que você vai comer, do que você precisa levar, para você não ser pega de surpresa ao longo do dia. E aí você precisa ter ali uma fruta para comer, garantir sua água. Daqui a pouco a gente vai falar mais do seu intestino, que é muito importante, que é fundamental a hora que a gente for falar da mente. Mas aqui a gente ainda tá no básico, não tô falando nada de novo que você já não saiba, tá? Então você traçou sua meta, identificou se você tá no nível iniciante, intermediário ou avançado. Traçou a sua meta de peso para essas 5 semanas. Começa um plano alimentar. E se você não carrega a sua garrafa de água, você vai carregar porque você precisa beber água. Sem beber água, você não consegue organizar as coisas, o seu corpo aí, tá? Então, desequilibra demais tudo isso. A água com esse calor, mas principalmente para o funcionamento do seu intestino. Se o intestino não estiver bem, você não fica bem emocionalmente. Eu tô repetindo de propósito, tá bem? Aí você fez esse processo, você vai ver a quantidade de comida, tá? Você vai ter que reduzir pelo menos pela metade o que você come, em quantidade. Eu não tô dizendo para você tirar nada. Ai, Ana, mas eu vou ficar com fome. Eu vou te ensinar no final, então, uma técnica para você trabalhar a sua mente para você não ficar com fome. Você vai reduzir metade em quantidade do que você come. Se você perceber que tá muito difícil, porque veja, dentro do grupo da jornada, com as mulheres, a gente faz um caminho de 3 meses no grupo. E no individual, eu faço um caminho de 6 meses. Então, eu vou adaptando as coisas de acordo com a necessidade e a realidade de cada pessoa a cada semana, de forma lenta e gradual. Aquilo vai se tornando um estilo de vida. A gente não faz isso de reduzir metade do que a pessoa come logo de cara. Claro que não. É que aqui a gente está tentando adaptar a minha proposta de trabalho com a sua necessidade de emagrecer até o Natal. Então, você vai tentar reduzir pela metade a quantidade que você come com a técnica que eu vou te ensinar até o final aqui, tá bem? Você vai reduzir metade e metade. E aí, a hora que você aplicar a técnica, vai ficar mais fácil. Mas se você perceber que tá ficando com muita fome, a quantidade que você reduziu, você aumenta a proteína, aumenta as folhas e diminui mais no carboidrato, tá? Então, assim, faz essa diminuição do seu carboidrato. Mas se tiver com muita ansiedade, aí não faz sentido, tá bem? Aí não vai dar, porque daí você vai acabar tendo um efeito rebote na mesma depois, como eu falei no começo, tá? Vai comer muito, porque quando a gente reduz muito o carboidrato, a gente tende a ficar mais ansiosa, mais irritada. Então, você vai ter que ir sentindo aí o seu corpo e percebendo isso, tá? Eu fiz uma anotação aqui de um passo a passo que é muito importante para não perder aqui o fio da meada para vocês. Então, aqui seriam as ações práticas. Aí você vai começar a executar, tá? Então, você vai começar a executar, vai cuidar do seu sono, vai fazer uma higiene de sono boa, vai tentar dormir melhor, porque tá muito quente. Então, a gente
tem mais dificuldade para dormir, acaba dormindo ainda mais tarde. E se o sono desregula, tudo também desregula na vida da gente. O sono e o nosso intestino, gente, são essenciais para a gente poder emagrecer de dentro para fora, tá? Para que a gente possa sustentar. Sem esses dois pilares fica muito difícil. Então, se você não dorme bem, se seu intestino não está funcionando bem, você precisa cuidar dessas duas coisas, desses dois pilares, para que você possa começar a se sentir melhor e, consequentemente, poder, inclusive, sustentar um processo de emagrecimento. Veja que muitas pessoas chegam para mim, elas não estão bem. Então, primeiro eu preciso ajudar com que elas estabilizem emocionalmente para depois a gente começar. Porque se você começa a tirar muita coisa, você só piora aquilo que a pessoa já está sentindo, tá? Então, por isso que aqui a gente está fazendo um panorama aqui, uma coisa mais geral, mas você precisa observar o seu momento e a sua necessidade. Então, feito isso, você vai começar a executar os seus passos. Aí aqui, a gente vai agora já falar um pouquinho da nossa mente, como é que nós vamos trabalhar a nossa mente, quais os recursos e ferramentas que a gente vai usar para trabalhar a nossa mente. Se você não pode estar num processo terapêutico, veja, a dica que eu vou te dar, a sugestão que eu vou te dar agora, não substitui em nenhum momento um processo terapêutico. Não resolve em nenhum momento o seu problema, as suas questões emocionais para tratar. Mas pode te ajudar a se manter firme no seu processo de emagrecimento até o Natal, nessas 5 semanas. Você vai pedir ajuda para uma amiga, uma pessoa que seja da sua confiança. Você vai pedir para que essa sua amiga te ajude. Ela pode, inclusive, fazer exercício físico com você, fazer caminhadas com você, que eu vou falar aqui da parte do exercício junto com a questão da mente, porque tá muito ligada, tá? Sono, exercício físico, tá tudo interligado, né? O intestino estão todos ligados. Então, você vai pedir ajuda para essa sua amiga. Você vai pedir para que ela, se ela puder fazer atividade física com você, ótimo. Mas se não, para que ela seja aquela pessoa que vai te ajudar a se lembrar dos seus objetivos. Pelo menos uma vez ao dia, ela vai te mandar uma mensagem para te cobrar. Ela vai te mandar uma mensagem para te lembrar da sua meta. Então, você vai partilhar com ela qual é a sua meta, quais são as suas ações que você definiu para você fazer nessas semanas e vai pedir ajuda dela para ela te cobrar. Você vai falar, amiga, me ajuda aqui, que eu preciso ganhar saúde, eu preciso ganhar equilíbrio emocional e eu preciso de alguém para me lembrar das minhas ações. E aí, você vai dizer isso para ela e todo dia ela vai te mandar, pelo menos uma vez ao dia, uma mensagem para te ajudar a lembrar das suas ações. Tá? Essa é uma forma. Se você tiver mais de uma pessoa para fazer isso, peça ajuda. Vai te incomodar uma hora? Vai, mas é um incômodo bom, é um incômodo que vai te motivar. Então, isso já é um comando para a sua mente. Aqui você já está começando a usar a sua mente para emagrecer de dentro para fora. Por quê? Porque você está tornando o seu compromisso um pouco mais público e você está se comprometendo com outras pessoas e outras pessoas que vão te ajudar. E isso meio que já impulsiona a gente. Claro, de novo, eu estou falando de coisas gerais. No processo, quando eu acompanho, cada pessoa é de um jeito. Tem coisas que funcionam para uma pessoa, tem coisas que não funcionam. Então, você vai sentir se isso te ajuda ou não. Eu espero que sim, tá bem? A outra questão está relacionada à ansiedade e à atividade física, tá? Para que você consiga comer menos e não sentir tanta fome, você vai precisar trabalhar a sua ansiedade. E para você trabalhar a sua ansiedade, você vai precisar de alguma coisa externa aí, tá? Principalmente dependendo do seu nível de ansiedade. Então, eu vou deixar aqui algumas sugestões e você vai ver o que se aplica mais para você. Você pode usar técnicas de atenção plena, técnicas de meditação, unida à atividade física ou não, né? A atividade física aqui, ela vai ter duas funções. Uma é no seu gasto calórico e outra no controle da sua ansiedade, tá? Então, você precisa, eu falei já da atividade física, de um aeróbico, falei já da atividade física de você fazer alguma coisa para aumentar o seu gasto e agora no sentido de você canalizar a sua ansiedade, para acalmar os seus pensamentos. No meu caso, especificamente, a atividade física é o meu remédio. Eu sou uma pessoa no dia que eu faço atividade física e outra pessoa no dia que eu não faço. Então, a minha mente, ela assenta, ela se acalma muito mais quando eu movimento o meu corpo. Principalmente porque eu trabalho muito com a minha cabeça, estudando muito, atendendo muitas pessoas. Então, se eu não fizer esse reset,
eu fico muito ansiosa. Eu vou deitar, eu fico pensando nas histórias que eu ouvi durante o dia, fico preocupada com as minhas clientes, fico preocupada com o que elas estão passando. Então, eu preciso acalmar a minha cabeça. E o exercício físico é muito importante para mim. Então, você precisa encontrar alguma coisa agora que vai te ajudar a acelerar o seu emagrecimento e diminuir a sua ansiedade. Você vai perceber que isso vai diminuir a sua necessidade de comer. Sabe, se você está com muita necessidade de doce, se você tem muita ansiedade para isso, tem a questão própria da ansiedade e da falta de nutrientes. Isso significa que você está com uma alimentação pobre. Tá? Isso significa que sua alimentação não tem frutas, não tem verduras variadas, não tem legumes variados. Isso significa que você está comendo, às vezes, ali só o básico, né? O arroz, o feijão e uma proteína de repente. No máximo, uma salada de tomate com alface. Aí não adianta. Então, você precisa seguir esses passos, tá? Olha quanta coisa que a gente já falou aqui para que você possa dar o seu start e já chegar diferente no Natal. Então, esses passos aqui já são para você ir trabalhando a sua cabeça. Feito isso, tendo você identificado a sua amiga e trabalhado a sua ansiedade, é muito importante, né, um último ponto aqui que eu deixei para a gente falar em relação à sua respiração. Isso é tão simples, a gente escuta as pessoas falando sobre isso o tempo todo, que meio que já banalizou. E às vezes a gente não dá o devido valor. A gente não reconhece o quanto que isso pode diminuir a nossa ansiedade. Porque quando você respira da forma correta, você oxigena o seu cérebro, tá? Ao oxigenar o seu cérebro, você consegue fazer melhores escolhas. As suas conexões neurais não vão ser tão impulsivas a ponto de você não ter o controle. Não, a hora que você... A respiração é como se você recebesse o controle remoto do seu cérebro nas suas mãos. É como se você aprendesse a apertar os botõezinhos para fazer isso aqui, essas engrenagens funcionar de uma forma mais adequada para você. Então, existem várias técnicas que eu ensino dentro da jornada do emagrecimento. A cada semana a gente vai agregando atividades, ferramentas e técnicas. Aqui eu vou trazer para você uma ferramenta, uma técnica que você muito simples que você pode fazer e que vai te ajudar a oxigenar o seu cérebro e a começar, né, a acalmar a sua mente na hora de você comer. Tá bem? Aqui nos meus vídeos, aqui você pode maratonar os videozinhos curtinhos, que nele tem várias dicas já, várias estratégias. Mas uma das coisas que eu passo para as meninas, que eu vou deixar para você aqui, somar com todos esses passos que eu já falei aqui, já criou, ó, você já identificou se você é iniciante, intermediário, avançado. Você já criou aqui o seu plano de ação. Você já identificou a pessoa que vai te ajudar ou as pessoas que vão te ajudar ao longo desse processo para te impulsionar, tá? Já identificou a atividade física, tá bem? Agora, falei a respeito do seu sono, da higiene do sono. Não falei o que fazer da higiene do sono, mas isso é muito simples. Você pode pesquisar aí, mas não tem muito segredo. É só você tirar, né, o celular pelo menos meia hora antes de você dormir, pegar alguma coisa que você valeu, colocar uma música calma para tentar ir acalmando, principalmente, como eu disse, com esse calor que tá fazendo, e aí você já começa a fazer a sua higiene do sono, e isso já vai te ajudar demais. Aí agora, além da técnica, tem a questão do intestino. Então a gente falou da garrafinha da água, do que você vai comer para o seu intestino funcionar. Você precisa observar o seu intestino. Se ele não estiver funcionando, isso está afetando tanto a sua imunidade quanto a sua ansiedade, e aí vai afetar o seu processo de emagrecimento, tá? Se ele não estiver funcionando com qualidade. Então, você precisa focar e olhar para o seu intestino, que se você melhorar o seu intestino nessas semanas, isso vai fazer muita diferença, tá bem? Isso vai afetar diretamente a sua mente. Tá? Se o nosso intestino está perturbado, a nossa mente fica perturbada. Se o nosso cérebro está perturbado, o nosso intestino fica perturbado. O nosso intestino se liga diretamente ao nosso cérebro, tá? É importante que você saiba disso. Então, se o seu cérebro está muito ansioso, a gente vai fazer toda essa ferramenta para você acalmar o seu cérebro e você vai, então, de dentro para fora e de fora para dentro.
de dentro para fora com todas as técnicas e as ferramentas, de fora para dentro com aquilo que você vai ingerir, com os seus alimentos, para que o seu intestino funcione bem, ok? E aqui, essa técnica que é muito simples e que faz toda a diferença, que é a respiração. Então, existem várias formas de respirar, e dependendo do jeito que você respira, você pode, inclusive, acelerar até o seu cérebro, potencializar algumas ações, algumas atividades, outras você pode acalmar o seu cérebro. Agora a gente vai falar só do estado de presença para você poder se alimentar, tá bem? Então, lembra que eu falei para você reduzir metade do que você come? Expliquei o porquê, expliquei como, disse que no processo da jornada a gente faz diferente, porque a gente vai preparando a pessoa, expliquei aqui a sua estratégia e o jeito que você vai fazer. Agora, para você dar conta, somando tudo isso, e mais as dicas que estão aqui no perfil, que depois você vai lá e assista, porque tem várias coisas que eu ensino para as meninas na jornada que eu já ensinei aqui, que estão gravadas e que se você somar ao que eu te ensinei aqui hoje, vão fazer diferença para você conseguir chegar aí no seu objetivo até o Natal, você vai então tomar sempre o cuidado de antes de começar as suas refeições. Além de que, aqui eu explico sobre a mastigação já, então não vou falar sobre a mastigação agora, mas ela é fundamental no processo. Você vai praticar 2 a 3 ciclos de respiração antes de começar a sua alimentação, tá? Trabalhar a sua ansiedade. Porque se você é muito ansiosa, até a respiração vai te incomodar, tá? E aí você precisa entender o que está por trás desse incômodo. Tá? É o seu corpo te dando sinal que tem questões para você olhar. O corpo fala com a gente o tempo todo. Nós precisamos estar atentos a isso. Então, ansiedade, intestino ruim, seu corpo está falando que não está bem. Seu corpo está dizendo para você que as coisas precisam ser olhadas para que a coisa não piore. Tá? Então, não deixa piorar. Não deixa a vida te engolir, ok? Então, você vai fazer ciclos simples de respiração antes das suas refeições. Você vai inspirar, você só vai tomar o cuidado de que a expiração seja mais longa que a inspiração, porque é nesse momento que você está soltando o ar que você vai acalmando a sua mente. Então, você faz aí 3 ciclos de respiração, que você pode inspirar em 5 e soltar em 6. Se não der para você no começo, você inspira em 4 e solta em 5. E só depois você vai para suas refeições, praticando a técnica da mastigação, do jeito que eu já deixei aqui nos outros vídeos curtinhos, somado com toda essa estratégia que você fez aqui. Eu garanto que se você seguir esse passo a passo que eu trouxe aqui para você hoje, você vai chegar no Natal diferente. De dentro para fora. Essa é a minha metodologia. Aqui eu falei de uma forma bem básica e como eu te expliquei, a gente tem um passo a passo, nós vamos fazendo isso de forma mais gradativa para que as pessoas não sofram e para que elas possam integrar isso a um estilo de vida. Então, me alimentar hoje não é um problema para mim. Fazer atividade física não é uma obrigação para mim. Faz parte do meu autocuidado, faz parte da minha consciência de como eu quero viver minha vida e de como eu quero envelhecer, né? A qualidade que eu quero para o meu futuro. Eu já sugeri aqui umas quantas vezes, se você não viu ainda, veja na Netflix aquele documentário Como Viver até os 100 anos. Ele é muito importante, porque a gente às vezes está preso só aqui agora e esquece o quanto que nós vamos precisar dos nossos joelhos quando a gente tiver 60, 70, 80 anos, o quanto que a gente precisa que os nossos joelhos estejam fortes e o quanto que a gente sobrecarrega eles agora, o quanto que a gente não cuida deles e eles vão chegar fracos lá na frente. Então, aqui a gente está falando de algo muito maior, tá? Então, na medida que isso entrar na sua vida como uma prática diária, você vai parar de sofrer, inclusive, com essa questão de peso e a sua vida como um todo vai ganhar um outro sentido e um outro significado. Essa é a minha proposta para você e essa é a minha sugestão para você. Não fica com essa ideia errada de que assim, já tá no final do ano, eu vou esperar para começar no ano que vem. Como assim? Isso se trata da sua vida. O ano que vem você já vai chegar melhor, você vai começar o ano diferente. Como que uma pessoa postega
a própria vida. Como que uma pessoa deixa para depois e vai deixando e deixando algo que ela precisa, que vai fazer bem para ela agora. Então você não precisa fazer nada radical, mas comece a entrar em contato com você. Mais um ano vai acabar e assim, mais um ano contando as mesmas histórias, mais um ano que você não sai do lugar. Então vamos lá, começa desse jeito que eu expliquei aqui para você hoje. São pequenas mudanças sem pressa e sem pausa que vão fazer diferença na sua vida. E se você quiser entender mais aí sobre as questões emocionais mais profundas que estão por trás do seu processo aí em relação à comida, tem aqui salvo o encontro terapêutico Causas da Obesidade Emocional. Tem aqui nos destaques no YouTube, tá no Spotify, e tem aqui nos encontros terapêuticos, onde está o desenho do Instagram. É só você procurar por lá que você vai achar. Se você não achar, você me manda um direct que eu te mando, tá bem? Então eu espero do fundo do meu coração que você pegue aqui pelo menos alguma coisa de bom e comece a aplicar na sua vida. Ah, não vai dar para fazer todas essas coisas, de repente você nem vai chegar mais magro no Natal, então pelo menos comece com a sua garrafinha de água. Determine um método, um hábito e comece com essa mudança, porque uma coisa é certa, se você não fizer por você, ninguém vai, tá? E lá quando você tiver com os seus 60, 70 anos precisando de mobilidade, precisando de força aí no seu joelho, precisando de força nas articulações para se movimentar, para levantar, para ir ao banheiro, aí o bicho vai pegar. Então é melhor você começar a pensar sobre isso agora, tá bem? É esse o meu recadinho para você. E é isso que a gente faz aqui toda quinta-feira, às 21 horas. A gente fala muito mais de dentro para fora. A gente não tá falando só do corpo físico, que é muito bom a gente se cuidar. É muito bom a gente olhar no espelho e gostar daquilo que a gente vê. É muito bom a gente vestir uma roupa que a gente gosta e se sentir bem. Aquela coisa de não precisar de muito para se sentir bonita, sabe? É maravilhoso. E eu tô falando particularmente uma experiência própria minha, eu sinto que à medida que os anos passam, eu preciso cada vez de menos. Não tem nem mais problema de aparecer aqui com o cabelo molhado, com a minha cara mais limpa possível. Só passo aqui um protetor solar e uma base muito básica, para não vir com a cara tão limpa, e um batom. Então, assim, é muito libertador. É um lugar que a gente chega dentro de nós. E eu espero que você chegue nesse lugar. Tá joia? Um beijo e até qualquer hora. Até semana que vem, qualquer hora por aqui nos vídeos. Tchau, tchau!